Senhor, Ah, tá gravando aqui. Então, professor, eu queria muito agradecer, Márcio, aí, por estar participando do vídeo. Acho que vai acrescentar muito mesmo para o conteúdo. Você que tem muitos anos aí de experiência nessa área e acho que tem muito a contribuir. Então, eu queria que você se apresentasse aí um pouco, falasse para o pessoal, assim, qual a sua relação com o tema. Então, pode falar. Todo espaço é seu. então, antes de eu me apresentar, eu queria também te agradecer, né? Eu acho muito bacana cada oportunidade que surge, né, de falar, para a gente esclarecer vários pontos, eu acho, mal compreendidos sobre esse tema, né? E, particularmente, eu gostei muito do teu canal, assim, né? Quero até te parabenizar e você domina bastante a dinâmica, escolhe temas interessantes e assisti vários vídeos lá e Uhum, achei muito bacana mesmo. E fico contente de estar participando desse rol de seleções assim, né, que você está fazendo. uhum. Isso assim, nos estimula a continuar, né, a seguir. Mas então, sobre a minha empresa, né? Bom, eu sou Márcio Holanda, arquiteto, formado em Fortaleza pela Federal do Ceará, né? Me formei em 2001. E a Natural Arquitetura é uma empresa arquitetura e construção, né, fundada há 3 anos, em 2017, mas que carrega, digamos, toda essa bagagem de 20 anos aí do meu trabalho pessoal, assim, né, já da minha experiência, e pode falar um pouco mais, né. E a Natural Arquitetura, ela atua com projetos, né, de arquitetura complementares e com execução de obra, tá? Uhum, Muito focado para um público que eu costumo brincar dizendo assim, de bioclientes, né? Então, assim, a gente está focado para o público que tem consciência ambiental e quer investir no recurso, seja numa casa, seja numa empresa, né? Pode ser uma família, uma empresa, mas que ao investir esse recurso eles fiquem felizes em estar tá praticando a consciência ambiental deles, né? Tá uhum, realmente conseguindo realizar uma obra de menos impacto ambiental, que seja saudável, né? Que use materiais naturais, enfim, que use aquele conceito uhum, que eu costumo chamar de arquitetura natural hoje em dia, né? Mas que é comumente conhecida como bioarquitetura ou bioconstrução. Então, a gente está muito focado para esse cliente, não para convencer clientes que a bioarquitetura é a salvação, assim, mas para aquele cliente que já quer e está procurando no mercado empresas confiáveis, né? Que tenham uhum, credibilidade e que possam dar aquela segurança de, desde o processo de projeto até a execução da obra, entregar uma obra de qualidade personalizada, né? E a gente tem organizado a empresa de uma forma que a gente possa ter uma flexibilidade de atuação, não só na sede Fortaleza, Ceará, né, onde a gente está uhum, sediado, mas que a gente possa levar essa viabilidade aonde o cliente está. Por exemplo, eu pego um projeto na Bahia, faço o projeto à distância, mas na hora da execução a gente vai ver a melhor forma que realmente a obra dele aconteça. Né? Eu não vou entregar para qualquer uhum. pessoa executar, porque não fecha o ciclo. Então, a gente, com esse modo de trabalhar, vai conseguir trabalhar em Santa Catarina, na Bahia, aqui no Ceará e, inclusive, na África. Né? A gente tem projetos que a gente passou temporadas lá, por conta dessa estrutura flexível que a gente criou na empresa, porque a gente sentiu que, se não for assim, ela não acontece, ela fica teórica. Né? Enfim. Mas uma pergunta assim, só rápida. Acontece de, por exemplo, algum escritório querer uma consultoria ou eles querem usar no projeto dele algumas técnicas que eles não dominam e eles chamam vocês para, por exemplo, ajudar naquela determinada parte do projeto ou ajudar a construir aquela, por exemplo, uma parede assim de taipa. Acontece isso? Sim, tem acontecido, né? É interessante que as coisas vão acontecendo de uma forma muito fluida, muito orgânica, né? A partir do momento que o nosso carro-chefe é projetar e executar nossas obras, né? Garantir que essa filosofia, né, da sustentabilidade seja viável nas obras, então, naturalmente surge um colega, um arquiteto que realmente tem um cliente que veio buscar essa demanda e ele não consegue atuar, a gente faz consultoria, né? A gente tem também trabalhado com arquitetos recém-formados e estudantes, no Uhum, sentido de uma assessoria, de criar um grupo de estudo e de assessorá-los, e extremamente muito aberta para entrar nessa área de trabalho. Então, tem acontecido, sim, fazer boas parcerias. Então, a consultoria que eu acho que é importante nesse caso, desde a captação do trabalho,
desde a proposta com o cliente, né, o que é que eu vou propor como escopo, né, para não ser um aplique, entende? Porque às vezes um aplique, dentro de um contexto que é totalmente diferente, às vezes ele é inviável, né? Um aplique de uma técnica, né? Às vezes também tem essa coisa da técnica como símbolo de algo que ele quer representar. Então, às vezes não funciona muito bem, ela tem que vir do início, né? A concepção, né? Desde do trabalho de layout de conforto até chegar nas tecnologias construtivas. Então, realmente, eu estou feliz porque isso está acontecendo, né? Isso amplia muito a nossa atuação, né? Não só o que eu consigo atuar com o cliente, mas eu assessorando, a gente multiplica essa atuação e também gera uma oportunidade para estudantes de arquitetura, ou né, quem está querendo entrar no mercado, né? Através de criação de conteúdo de valor também. Né? A gente também tem essa prática. Assim, eu pensei muito em fazer esse vídeo porque eu acho que assim, muitos dos meus colegas também não conheciam muito sobre essa área, sobre esses tipos de técnica. Então, eu queria fazer como uma forma de propagar assim para quem não conhece. Então, eu queria, Márcio, que você falasse assim um pouco sobre quais seriam as principais vantagens e também falasse um pouco assim das desvantagens da bioconstrução, quais são as maiores dificuldades de implementar ela hoje em dia e quais seriam assim as maiores vantagens que, por exemplo, um cliente poderia adquirir fazendo esse tipo de projeto. É interessante, eu fiz a pergunta, a minha cabeça já estava assim, vantagem para quem, né? Para o cliente, para o arquiteto. Mas pode falar do Porque, arquiteto também. não, já tem esses dois viés, digamos assim, né? Porque para o cliente, muitas vezes a gente oferta vantagem e ele às vezes nem sabe que é possível. Mas como é um trabalho de mercado, o mercado realmente vai partir da demanda do cliente, né? Tá certo? Então, o cliente, digamos, o cliente da Natural Arquitetura, ele já vem buscando soluções ecológicas, saudáveis, né? E nem sempre de baixo custo, porque eu não gosto de estar vinculando o baixo custo a isso, porque não é uma verdade total, assim, né? Depende muito das escolhas. Mas eu considero como as vantagens principais da arquitetura natural para o cliente é que ele consegue ter um ambiente saudável naturalmente, né? Isso nem é uma coisa muito falada, isso faz parte daquela arquitetura invisível, tá certo? Então, assim, o que ele ganha sutilmente no bem-estar do ambiente que ele vive, na relação com materiais naturais, né? Para proporcionar um uso, uma vida saudável dentro daquele imóvel, daquela edificação, isso às vezes é o que ele ganha sem perceber, tá certo? Então, ele ganha a vantagem para ele de conseguir realmente viabilizar uma construção que está de acordo com a filosofia de vida dele. Ou seja, cara, eu tenho consciência do meu impacto de ser humano no planeta e eu realmente fico muito, me preocupa eu ir construir da forma que está sendo construída aí, eu ser também um causador de impacto. Então, se ele tem essa preocupação e ele consegue ter uma obra de menor impacto, né, com conforto natural, que vai usar, vai diminuir muito o uso de energia, ar-condicionado, o aquecimento, dependendo do clima, né? Então, ele conseguir realmente isso ser viável para ele dentro do orçamento dele, isso é uma grande vantagem, né? Outra vantagem é que isso realmente seja bem executado, com durabilidade, tá certo? E também, muitas vezes, você procura esse tipo de tecnologias e elas são muito experimentais, sem um domínio técnico, e isso causa muito transtorno para cliente. Eu conheço muitos casos de transtornos, inclusive denigra a imagem, né? Tá? Então, assim, eu acho que ter dentro do orçamento de cada um uma construção, digamos, muito mais eficiente do ponto de vista ecológico e mais saudável do que ele conseguiria investir em outro tipo de construção, isso é para mim uma grande vantagem. Ou, em outras palavras, conseguir fazer uma construção ecológica no custo de mercado, digamos assim, né? Construção com muito valor agregado ao mesmo custo, às vezes até menos, dependendo das escolhas, do que está sendo ofertado no mercado. E com a consciência dele tranquila de que ele está impactando menos o planeta. O arquiteto é mais nesse sentido, uma satisfação de viabilizar esse conteúdo. Por quê? Porque o arquiteto também tem essa pegada ecológica, né? Também tem a intenção de fazer algo interessante, né? E a gente conseguir realizar isso, a gente vai estar com consciência tranquila também, sabe? E outro, e conseguir viver desse nicho também é muito satisfatório, sabe? Que a gente fica, a gente escuta muito dos colegas que, não tem um cliente que compra esse nicho, né? Eu tenho que viver e fazer qualquer coisa. Olha, isso é muito do que é sutil na arquitetura natural,
que é conhecer como é que funciona o ser humano, né? O ser humano ele não consegue criar a sua própria realidade, ele não está a mercê do que vem de fora. Então, eu acho que essas são as vantagens. Agora, você perguntou desvantagens, né? O que eu percebo de desvantagem seria dificuldade. Eu não sei se seria desvantagens, mas é porque são dificuldades de atuação. Quando a gente trabalha do ponto de vista do projeto arquitetônico, da concepção, né, a gente tem toda a liberdade de criar, tá certo? Um conforto natural, design de ventilação, de proteção de calor, adaptação da arquitetura ao clima local. Isso é um trabalho de arquiteto, né? Isso qualquer arquiteto pode fazer. No momento de especificar materiais e tecnologias, aí tem um desafio a mais, né? Porque esses materiais, eles não estão consolidados na cadeia produtiva da construção civil. Então, a gente tem que se envolver de corpo e alma mesmo para que isso seja viável, né? Então, a gente tem que criar um mecanismo, estar dentro da obra para criar um mecanismo que viabilize esses materiais que você especifica, ou essas tecnologias, serem execuíveis. Porque, primeiro, o material pode não estar disponível. E se ele estiver disponível, de repente, não tem uma equipe de mão de obra que saiba executar, né? Ou isso vai sair muito caro, muito mais caro do que usar algo da indústria. Então, eu acho que esse desafio é o que eu venho, nesses 20 anos assim, de trabalho nessa área, venho, digamos, trabalhando para que cada vez mais seja viável esse tipo de construção, né? Mas, para isso, eu mergulho inteiramente na obra, né? Eu não tenho como projetar e entregar para alguém. Então, eu preciso me comprometer em projetar e executar, né? E aí isso vai desenrolar várias outras questões que a gente pode estar conversando sobre que a empresa acabou mergulhando por conta dessa viabilidade, entendeu? Então acaba que na empresa o projeto ele está assim indissociável da obra, né? Tem que ser os dois em conjunto. Com certeza. É interessante que o produto da Natural Arquitetura, ele inicia nessa relação com o cliente, com o projeto, então ele se desenvolve para a obra. Então na obra é como se começasse de verdade, tá certo? A obra, enquanto a obra está acontecendo, aquela tua ideação, aquela tua concepção, de conversa com o cliente, vai se tornar viável do ponto de vista técnico, ecológico e financeiro. Então tem todo o envolvimento de meses de obra. Depois que aquela obra é concluída, e durante o processo de obra, tem toda uma documentação, passo a passo de fotos, de vídeo, do como se faz, né? Desse registro do como se faz, para que quando a obra está concluída, além daquelas postagens de fotos lindas, mobiliárias, aquelas fotos de revista arquitetônica, a gente consegue compartilhar, nossa, como é que foi feito isso, né? Porque eu acho que uma das maiores perguntas talvez não para o leigo, né? O leigo ele quer saber como é que espaço lindo, mas o arquiteto, o estudante, nossa, como é que eu posso fazer isso? Isso é replicável? Isso vai ficar sob o domínio daquele cara que fez ali, ele está fechado. Então, assim, quando a gente gera esse conteúdo, compartilha, isso se multiplica assim, sem igual. Né? Então, o trabalho da gente, ele é um ciclo fechado. Quando terminou a obra, eu gerei conteúdo e eu vou disponibilizar isso como conteúdo, né? E aí com isso, eu vou divulgar as técnicas e vou estar atraindo ainda mais interessados, mais pessoas confiantes, né? Com comunidade. Então, ele não tem fim, a gente prolonga. E aí o ciclo, a relação de amizade que a gente cria com o cliente também, que é essa coisa da arquitetura sutil, do senso. Então, assim, a gente não está aqui só como cliente, né? A gente está realmente com empatia para aquilo que ele está desejando para a vida dele, tudo, e a gente realmente entra para atender, não tirando fora aquele ego inflado da nossa profissão, do arquiteto, que ele quer uma assinatura, custa o que custar do bolso do cliente, né? Então a gente tem uma preocupação muito grande de adequar e personalizar esse conteúdo, essa sabedoria, essas tecnologias, à realidade de cada cliente, seja do ponto de vista financeiro ou sociocultural, né? Gostos, né? E ele está. Então, eu acho que a alegria para a gente é quando a gente consegue realmente viabilizar, o cliente está satisfeito, você consegue dar beleza à técnica, porque é onde entra a arquitetura, né? Ela bem executada, bem desenhada, ela, digamos, autêntica, né? Você mostra os materiais e tudo, você consegue comprar essa arquitetura e dar beleza, mas a beleza de acordo com aquilo que é execuível, né? Então, acho que isso é o que personaliza mais o trabalho da Natural Arquitetura, né? Acho que daria até para falar uma discussão assim sobre o fato de alguns arquitetos assim estarem um pouco mais distantes das obras, né? Ficar mais assim no escritório de projeto. Mas aí seria outro vídeo. O que dá para pontuar, para a gente não abrir, não entrar muito, é porque assim,
quando você está só no escritório, o papel, o computador aceita tudo, né? E se você entrega a responsabilidade da execução para outra pessoa, para o engenheiro, e você sai daquele contexto, nossa, né? Não é por aí. Eu acho que a nossa profissão não pode navegar só por aí, né? Então, qualquer que seja a linha profissional do arquiteto, ele tem que estar viabilizando a obra, né? Porque, assim, nós não vivemos de desenho, né? A gente não vive de desenho, de imagem, porque a nossa arte é uma arte de construir, não é só uma Exatamente. arte gráfica, né? Não é uma arte visual, ela é uma arte de construir. E se você for perguntar, Pedro, para os clientes, para qualquer usuário, o que é que fica de memória do usuário em relação à tua obra, certamente vai ser a relação dele com o ambiente. É o bem-estar que ele sente, as relações que fluem. Não vai ser, olha que fachada linda. É muito difícil, o cliente vai lá e fazer um post da fachada linda, ele não. Cara, que relação, meu ambiente é maravilhoso, funciona, é durável, é prático, sabe? Então, é isso que o arquiteto tem que pensar, não no arcabouço que ele está criando, mas no espaço que isso gera, né, na convivência. Acho que o produto final do arquiteto deveria ser a obra, né? Não os desenhos, não os projetos. O produto final que ele deveria entregar para o cliente é justamente a obra. Mas No voltando aqui sentido para do as perguntas. espaço, né? Do espaço construído, né? Volta lá. Então, voltando aqui para as perguntas, queria que você falasse assim, uma pergunta um pouco ampla, mas que você falasse assim das principais técnicas que são mais utilizadas assim no mundo da bioconstrução. Então, você pode listar algumas e falar das principais superficialmente para também não ficar tão longo. Ah, beleza. Para a gente falar de técnica, né, a gente tem que entender que a técnica é aplicada no elemento construtivo, né? Assim, a gente tem que entender a arquitetura por partes, né? Então, eu costumo secar a arquitetura para poder especificar técnicas, eu tenho que compreender ela do ponto de vista construtivo, né? Eu tenho fundações, eu tenho estrutura, eu tenho cobertura, eu tenho paredes e esquadrias, tá certo? Né? E aí eu tenho um piso, né? Como é que eu vou fazer aquele piso? Tá um pouco chiadinho aí, vocês sabem. Acho que foi quando eu mexi aqui o microfone. Isso, Melhorou? tá bom, melhorou. Então, assim, o que acontece? Quando você visualiza a obra do ponto de vista de elemento arquitetônico, elemento construtivo, aí você tem discernimento de escolher tecnologias, tá certo? Então, assim, tecnologia que tem essa assinatura ecológica, digamos assim, você tem que realmente conhecer o material da origem, né? Você tem que saber como que ele causa menos impacto, como é que ele pode ser funcional e saudável dentro da tua obra, né? Então, digamos, se a gente for simplificar esse tema, a partir daquilo que eu pratico na agroarquitetura, a gente evita materiais que causam impacto, né? Digamos assim, eu priorizo o uso, por exemplo, em estrutura, a estrutura de cobertura, eu priorizo o uso de tecnologias de madeira, construção com madeira para estruturas, né? Então, digamos assim, eu evito o uso de concreto e aço, apesar de que é complexo esse tema, porque, assim, muitas versões de arquitetura sustentável vão se agarrar a um item do que seria ecológico sustentabilidade. Por exemplo, às vezes o item é praticidade na obra, eu diminuo o consumo de Evitar água, resíduo. eu evito resíduo, eu evito o consumo de água e tempo da obra, dentro da obra. Mas a obra não é só a obra em si, a obra começa lá na extração da matéria-prima. Com certeza. Então, assim, às vezes tem discursos muito rasos para continuar vendendo o status quo. É bom que se deixe claro isso, né? Isso é um assunto que ele é polêmico, ele é complexo, né? Mas é claro que a gente vai buscar implementar tecnologia de materiais, como eu te falei, dentro da viabilidade de mercado. Isso tem que existir para que aconteça, senão eu tenho que fazer ela existir. E às vezes o que a gente encontra é o que está no status quo, o aço, o concreto, né? Então, às vezes, o ecológico é eu não construir com concreto e fazer todo um esqueleto metálico, rápido, prático, sem resíduo. Ok, mas vamos avaliar o impacto anterior à obra e vamos avaliar o impacto pós-obra. Então, assim, na minha prática, eu posso dizer que eu uso mais tecnologias assim, estruturas de madeira, paredes de terra, tá? E elementos vegetais para cobertura, para sombreamento, né? Para fechar ciclos do saneamento. Né? Então, eu me fundamento nesse tripé aí,
em materiais. E aí, claro que as madeiras vão ser aqui que a gente conseguir, tem alguns tipos de madeira, várias técnicas de terra, né? Agora, o que eu tenho percebido que as pessoas pulam uma etapa, quando vão se propor a trabalhar com arquitetura natural ou com bioconstrução, o tema que falava que a gente escolher, é que, assim, resume isso a como o arquiteto tem praticado, o especificador de técnicas, né? O arquiteto, ele é muito solucionador de layouts funcionais e um especificador de materiais. Isso, às vezes, o arquiteto pode se reduzir a isso e sem participar dos processos. Né? Então, assim, se você realmente internalizou o conceito, a filosofia de vida do que ter uma integração do ser humano com a natureza, ter relações mais saudáveis, né? Trabalhos mais justos, mais solidários, você, com essa linha de pensamento, você vai saber escolher que tecnologia usar. Né? Essa tecnologia tem um trabalho justo, essa tecnologia, ela distribui a renda, ou ela concentra totalmente na indústria. Então, tem tanto. Se você está com isso bem realmente digerido, né? Você realmente internalizou isso, você vai saber fazer a escolha certa para cada lugar e para cada situação. Né? E aí, mas dentro disso, olha, materiais que causem menos impacto, desde a sua extração, o seu processo de produção até chegar na obra, no pós-obra, digamos que eu vou desmontar essa obra. Né? Então, construir com madeira, ela já tem essa pegada, digamos, de incorporação do carbono, né? Tá certo? A própria vida da madeira, seja ela, digamos, da Amazônia, plantada ou de demolição, né? Claro que eu vou dar prioridade sempre à madeira de demolição, porque são madeiras que já estão aí secularmente, né? Mas para isso tem que ter um canal de compra, entende? Eu tenho que colocar ela no circuito, não é todo mundo que encontra. Depois eu vou estar priorizando madeiras plantadas, por quê? Porque eu estou reflorestando, por mais que esse reflorestamento seja também impactante, porque ele é monocultural ainda. Eu acredito que, com o passar do tempo, o reflorestamento de pinos eucalipto, né, eles vão se integrar mais a um projeto agroflorestal, e a gente vai poder ter sabe, algo mais sustentável nesse sentido. Né? E, por último, madeira do Pará, digamos que eu vou estar desmatando. Né? Construções com terra para as paredes, porque a terra é o material, sem sombra de dúvida, menos impactante e mais saudável para a humanidade. Tem sido milenarmente, né, tá certo? Só que ele foi, digamos, colocado num patamar inferior para que a indústria do ascendesse, né? Então, assim, essas tecnologias estão voltando a ser praticadas e a ser conhecidas, né? Não só conhecidas do público, mas os profissionais reaprendendo ou aprendendo uma técnica antiga. Isso é importante, né? Então, paredes de terra é a mais sustentável entre paredes de madeira, porque a madeira também é um pouco complicada, a escolha de madeira, né? Ou parede de tijolo queimado, de cimento, ou os ecológicos, por exemplo, drywall, que é uma construção seca, tem muito elemento estrutural ou industrial, né? Então, aquela questão, tudo bem, eu diminuo o resíduo, mas até que ponto ela é ecológica. Então, e fechando esse tripé, digamos, madeira, terra e vegetação, a vegetação num telhado de jardim, ou a vegetação com um elemento funcional de sombreamento, de barra-vento, ou mesmo integrando o elemento vegetal na relação do espaço, né? Hoje em dia se fala muito de design biofílico, né? Quer dizer, surgem termos novos para dizer as mesmas coisas, a relação do ser humano com a natureza. Então, se você cria ambientes construídos que têm uma profunda relação de integração com o ambiente natural, você diminui esse impacto da separação do ser humano, áreas construídas, né? Então, resumidamente, a gente trabalha com essa linguagem, isso vira até uma linguagem, né? Você vai talvez ver mais presente, não um desenho que marque, como se fosse a minha assinatura, a assinatura da natural arquitetura, se você for tentar ver o que é que se repete, é isso, é o uso dessa tríade aí, né, de elementos construtivos, tá entendendo? Mas aí vai ter um design muito personalizado para cada caso, para cada situação, para cada cliente, para cada disponibilidade, entende? Então é mais ou menos nesse sentido. É muito interessante pensar assim na fonte do material, né? Na origem dele, também no transporte, na durabilidade, na manutenção, como é que vai ser o destino que ele gera. Não só pensar, tipo, por exemplo, na madeira, achei muito legal você pensar assim, a procedência dela, né? Você tem que saber de onde ela está vindo, de qual forma ela foi extraída. Isso aí se aplica também a muitos outros materiais para a gente ter um pouco de visão crítica sobre isso.
Mas eu queria que você falasse um pouco assim sobre a difusão das técnicas da bioconstrução e quais projetos eles são mais indicados para ser utilizados, assim, que tipo de projeto você utiliza elas mais? Seriam mais para Certo. residências ou outros tipos de projetos diferentes? Comentei isso. Então, o que eu tenho percebido de difusão dessas técnicas ali tem, eu acho que, públicos e situações um pouco distintas, né? Então, a gente tem muito um caminho de autoconstrução, tá? E ele usa alguns tipos de tecnologias e materiais, às vezes, muitas vezes de menor custo, e você tem materiais também de alta tecnologia, né? Então, por exemplo, partindo da alta tecnologia, digamos assim, hoje em dia você tem tanto madeira de alta tecnologia, né, que são o que eles chamam de madeira engenheirada, madeira laminada colada, né, as placas de Uhum, madeira, e realmente isso é uma tecnologia de baixíssimo impacto, porque você trabalha a madeira plantada, tá certo? Só que ela ainda tem um custo muito elevado, então ela é muito difundida naquele público que tem um capital financeiro que consegue uhum, bancar essa tecnologia, né? E essa tecnologia hoje é capaz de estar substituindo o aço em edifícios verticais mesmo. Então, assim, uhum. tem um grupo, um site que fala de arranha-céus em madeira. Então, o Sim, mundo sim. todo hoje está trabalhando a madeira como um novo aço, né? É interessante porque ela foi substituída pelo aço por risco de incêndio, limitação. Hoje ela está substituindo o aço por conta da alta tecnologia. Existe alta tecnologia em construção com terra também, na aplicação de taipa de pilão. Hoje em dia, taipa de pilão é uma tecnologia pré-fabricada, né? Cada vez mais esbelta, Uhum, com blocos pré-fabricados também, alvenaria de blocos pré-fabricados, taipa de uhum, pilão, além dos blocos de terra comprimida, que é o BTC, né? Aquele tijolinho furado, que o pessoal chama de tijolinho ecológico. Então, a taipa de pilão hoje digamos, é uma das técnicas de terra, construção com terra, e incorporou as mais altas tecnologias, né? Isso já desde a década de 70, os países que assumiram essa tecnologia, né? Evoluiu bastante. Agora, é muito disseminado também tecnologia de terra por meio, digamos, da permacultura. A permacultura foi, digamos, uma visão de mundo, né? E uma filosofia que expandiu muitos conceitos de produção de alimento, né? De sistemas agroflorestais, tudo, uhum, sintrópicos, e na área da construção, realmente de uso e construção com terra. Essa difusão, ela tem acontecido, tipo assim, no meu olhar, imensamente com a técnica da terra ensacada, tá certo? Ou talvez pela facilidade que as pessoas encontram de praticar e não a escolha das técnicas, mas porém uhum, também com taipa de mão, né, que é o nosso pau a pique, e talvez não tão como um adobe, né, mas assim, técnicas mistas, que é o pau a pique, o cobre, todos são muito difundidos, e uhum, a terra estacada. O risco que eu coloco aqui assim, é que muitas vezes ela não é muito bem executada. Então, às vezes, essa difusão ela é uma difusão que pode atender ao nicho da autoconstrução, porque não tem muita exigência, né, daquilo, é a experiência em si, a capacidade de construir a própria edificação. Então, não tem muita uhum, exigência de qualidade técnica e estética da técnica que foi construída. uhum, Mas, quando isso leva para o mercado, que o meu foco na natural arquitetura é atender a um nicho pouco atendido, que é o mercado da construção civil, dentro do viés da bioarquitetura, digamos assim, uhum, né? O mercado ele está, digamos, carente de profissionais que difundam isso, né? Então, muitas vezes essas técnicas que são praticadas na construção, às vezes elas denigram a imagem da técnica, porque elas são mal uhum, feitas. Então, leva a isso não dura, isso é mal feito, isso não funciona, né? Então, a gente uhum, tem trabalhado bastante e está divulgando sempre construções que têm essas técnicas, né? O que eu uso mais nas minhas construções dessas técnicas de terra é o adobe e as técnicas mistas, né? O uhum, copic, o copo, o fluido, por uma questão que foi surgindo naturalmente, tá certo? Por aceitação da mão de obra, né? Porque é o tijolo e tal, né? E porque eu também gosto de deixar aquela textura como uma divulgação, sabe? Algo que as pessoas vão perceber que aquilo ali é uma construção com terra, né? uhum, Tá? Eu trabalho muito com isso e com as madeiras, né? Então, assim, o que eu vi que está mais disseminado são essas técnicas aí, né? Que eu citei rapidamente. Mas, assim, o que eu acho interessante a gente frisar é que
A técnica em si, ela não é o mais importante, tá certo? Se quando você vai pensar em construir de forma natural e sustentável, você tem que perceber qual é a técnica mais adequada para o seu clima, né? Uhum. E a técnica em si, dissociada de um desenho bioclimático, ela também é um tiro no pé. Pode ser um tiro no pé, percebe? Se você faz uma parede muito grossa de terra e expõe essa parede ao sol de verão, né, num clima que tem inverno e verão, à noite vai ser Uhum. insuportável, porque ele é um material que não é isolante, ele é um material acumulador de calor. Ele tem uma ideia, ele Uhum. retarda, ele traz o teto, mas ele entra calor. Então, se não tiver um design de sombreamento no verão, ou aqui no Ceará, no Nordeste, né? Se você não faz sombreamento geral e ventilação, expõe uma parede de terra ao sol, aqui, o sol da tarde, qualquer que seja, Uhum. você não vai conseguir dormir direito à noite, vai ser insuportável. Então, a técnica em si, ela tem que ser associada a um desenho bioclimático, Uhum. certo? Assim, eu costumo organizar isso meio que num tripé, com uma metodologia para o uso das técnicas, tá certo? Então, assim, a gente Uhum. trabalha, primeiro, digamos, o primeiro pilar que a gente usa na arquitetura é a busca de conforto bioclimático e eficiência energética. Porque eu posso conseguir um design bioclimático, até mesmo um design biofílico que está em relação com a natureza, mesmo usando materiais do mercado, tá certo? E para Uhum. mim isso é mais importante, né, do que eu simplesmente aplicar um material, digamos, ecológico, sem me preocupar com o bioclimático. Então, para a gente começa qualquer intervenção em pensamento, antes de resolver o layout, é um zoneamento bioclimático. Onde é que está o sol, o vento? Se é um lugar que tem inverno, eu preciso pegar sol de inverno para aquecer a Uhum. casa, bloquear o verão, bloquear vento frio. Aquele vento que eu não quero, eu vou barrar, o vento que eu quero, eu vou permitir entrar. Como é que eu vou Uhum. usar a vegetação? Uma implantação, um zoneamento bioclimático, que vai dar, gerar eficiência energética. Isso é o primeiro pilar. Depois, eu vou estar pensando também como é que eu posso inserir sistemas, digamos, sistema de saneamento, como é que eu posso fazer, aproveitar a água da chuva, né, ou reaproveitar Uhum. aquele esgoto tratado e fazer com que eu não impacte o ambiente, eu não gere lixo ou esgoto que Uhum. polua o meu ambiente ao redor, né? Então eu vou fazer um design para conseguir integrar aquele meu saneamento ao paisagismo local, ou seja, meus jardins ao redor da casa vão estar Uhum. irrigados à água que eu usei, certo? E Muito, aí, muito incrível isso. quando a gente parte para o terceiro pilar, que são os materiais e tecnologias, vou chamar de ecoeficientes, porque realmente eles Uhum. têm que ser ecologicamente eficientes, né? Aí você entra nos materiais, percebe? E aí, Uhum. claro que não é exatamente um depois do outro, eles se integram no processo criativo, né? Você, quando pensa, você já vai pensando num sistema construtivo que funcione para aquele desenho bioclimático, né? A coisa Uhum. vai se viabilizando com tudo isso na cabeça, mas metodologicamente, digamos assim, didaticamente, eu separo desse tripé. E aí, os Uhum. materiais e tecnologias, você vai ver o que é que eu disponho, o que é viável aqui. Aí, não só o que eu disponho no local, porque às vezes isso também é uma trava, né? Se eu não tiver quando eu comecei nessa questão, assim, eu me lembro que o primeiro projeto que eu fui fazer, o professor me deu um terreno, o professor Marcondes, né, da Federal, e aí eu olhei para o terreno, mas professor, aqui não tem madeira, aqui não tem terra, como é que eu vou construir, fazer bioconstrução se nesse terreno não tem nada disso? Uhum. Percebe assim, como é que você mergulha tanto naquilo, aí depois eu fui amadurecer, não é isso, procura lá localmente, na região tem, regionalmente tem, né? Mas muitas Uhum. vezes, por exemplo, vou dar um exemplo prático, eu uso muita madeira. No Ceará, a gente não tem o hábito de usar madeira, porque a madeira aqui é cara, ela vem do Uhum. Pará, e é muito mais barato fazer construção com concreto ou alvenaria do que usar madeira, tá? Só que a gente sabe que para reduzir o impacto, se eu quiser usar madeira, eu tenho que viabilizar. O que acontece? Como eu morei 10 anos em Santa Catarina, em Florianópolis, eu conheci todo esse mercado de madeira plantada, de madeira de demolição. Então, eu mantive os meus contatos com os meus fornecedores e, por incrível que pareça, eu consigo inserir nos meus projetos, tá? Muita estrutura de madeira, estrutura, cobertura, né, escadas, balcões, tanto usando madeira de demolição como pinos e eucalipto tratado, dependendo Uhum. da aplicação, a um custo mais barato do que se eu fosse comprar das madeireiras aqui, com madeiras do Uhum. Pará. Eu mesmo contando com um frete. Então, assim, qual é o questionamento? O que é menos impactante? Um frete
de 1.500 quilômetros do Pará, desmatando a Amazônia, ou um frete de 3.000 ou 4.500 quilômetros do sul, se for de São Paulo, dá os 3.000, se for, né, de 4.500, mas eu estou reusando madeira, né? Eu estou usando madeira de replantio, entendeu? Uma madeira mais sustentável, e estou evitando o desmatamento. Então, se você colocar na balança esse ciclo de vida, o custo e o ciclo de vida, para mim é mais interessante eu fazer isso. E não é madeira local. Mas se eu trato a terra, terra tem que ser local, porque para carregar a terra é muito peso. Então, a terra, eu tenho que investigar, por exemplo, em Fortaleza, como é que eu vou construir uma terra em Fortaleza? Os lotes são arenosos, né? Então, assim, se afasta um pouco da região metropolitana, vai para o anel viário, lá no anel viário, né, perto do Alphaville ali, Cidade Alta, ali, existe uma jazida de barro de aterro. Lá é a minha fonte, eu compro lá, levo para o meu espaço, processo esse material e levo para a obra. Entendeu? Então, mas aí tu não está construindo localmente? Claro que eu estou. Porque qualquer material que você vai colocar na obra, ele vai vir de muito mais longe, com muito mais impacto. Cimento, aço, tubulações, né? Cerâmica, entende? Ela vai estar vindo. Então, não sei se eu puxei muito para outros lados aqui a pergunta, mas coisa vai chamando. Muito bom isso mesmo. Né? Mas seria assim, os projetos, só falando um pouco das tipologias, assim, seriam residências mais, a maioria? Como seria esse projeto? A maioria da minha clientela realmente são famílias que buscam a sua moradia sustentável, e eu acho essa relação muito bacana, né? Assim, o relacionamento com famílias gera uma amizade, gera uma empatia, um vínculo muito interessante, né? Gosto muito de fazer residência, né? Talvez seja a maior atividade, mas eu também, ao mesmo tempo, fico muito feliz quando a gente extrapola o residencial. Então, assim, eu estou agora organizando para construir um centro holístico aqui em Fortaleza, né? Que é um instituto de Pilates, mas assim está ampliando além do Pilates a várias atividades holísticas. Então já é um trabalho comercial, né? Que vai dar um impacto, digamos assim, de visibilidade na cidade muito maior, porque muitas pessoas vão frequentar. Né? E aí eu acho isso muito interessante. Está entrando na área do turismo, também na área de chalés, né? Bangalôs e tudo. E assim, a gente vai estar, claro, mesclando materiais, por exemplo, nesse processo holístico, como você verticaliza um pouco mais, e aí essa tecnologia da madeira laminada, que seria a principal, fica inviável financeiramente, a gente tem que fazer um mix. Então, a gente até pode depois divulgar um pouco desse projeto que é bem interessante. E aí a gente fez um mix, assim, a gente usou estrutura de concreto, onde realmente a carga era muito grande, ia sair muito caro suportar aquilo com madeira, e a partir de um certo ponto fizemos tudo em madeira. E trabalhamos a terra, o adobe, no projeto como uma envoltória. Então, assim, eu tenho um esqueleto metade concreto, metade madeira, né, com muito adobe, criando aquela expressão da construção com terra, e muita madeira, telhado de jardins e tudo, uma coisa muito interessante. No nosso vídeo eu tenho lá um vídeo desse projeto, né? E estamos agora trabalhando para aquele vídeo obra, estamos trabalhando exatamente essa viabilidade econômica, né? Fazer um processo de orçamento para que a gente feche um valor dentro do bolso do cliente e a gente execute a obra, né? Mas está se expandindo, né? E eu acho que é perfeitamente viável técnica de construção em qualquer tema, certo? Claro que depende muito do tipo de edifício que você quer construir, em compatibilidade com o orçamento que você tem. Mas não existe limitação para o tema construir natural, construir sustentável, percebe? Tava vendo aqui, tu tem umas amostras aí atrás, elas são meio que quando tu vai mostrar para o cliente, tu mostra um pouco delas assim, para demonstrar um pouco da técnica, é? Cara, na verdade, isso aqui é porque, na verdade, eu quase não recebo isso aqui, porque eu trabalho no home office, né? Então, assim, eu até me mudei agora há pouco para esse ambiente aqui, mas é porque eu gosto de ter perto de mim algumas amostras. Aqui são amostras de uma obra, eu trouxe de uma obra. Isso aqui são de 3 situações diferentes. Isso aqui foi uma composição da Bahia, né? Que era uma obra no sul da Bahia, que o cliente queria um adobe mais amarelado, e eu fui atrás de uma terra amarela que conseguisse. E aí, como eu vim da Bahia para não pesar no avião, eu fiz só uma miniatura e trouxe para mim. Né? Essa daqui, na verdade, foi uma obra na Serra do Guaramiranga, que tinha uma terra até meio brilhosa, não sei se dá para ver aí no vídeo, tem uns pontinhos de brilho. Isso aqui, na verdade, é um adobe cortável. A gente fez um corte com maquita, então eu peguei
esse corte que sobrou lá e trouxe, né? E esse outro Adobe aqui é um Adobe que a gente está fazendo no espaço de produção do Eusébio, Aham. e está fazendo uma coleta de terras também, né, regionais, tudo. E é um espaço até que a gente pretende abrir em breve para as pessoas participarem, tudo. Por enquanto está muito interno, trabalho interno, né? Mas eu gosto de Aham. ter aqui, realmente, ver o cliente, eu mostro, né? Mas eu gosto de ter comigo aqui junto para criar aquele clima aqui. Mas como foi assim que tu começou a conhecer esse universo? Como é que tu entrou nessa área? Por onde é que tu começou a aprender sobre essas coisas assim? Boa pergunta, cara. Eu comecei no século passado, tá? Foi em 1999, Tempinho lá estudante, atrás. estudante de arquitetura. Eu tenho um caminho um pouco particular, assim, né? Antes de fazer arquitetura, eu sou técnico em edificações, né? Pela Escola Técnica, Uhum. atualmente Instituto Federal, né? IFCE. Na época era PFCE. Então, eu terminei o curso de edificações na Escola Técnica e fui trabalhar como desenhista para alguns escritórios, né? Isso eu terminei em 91, 1991. Em 92, eu me associei a um desses arquitetos para o qual eu trabalhava, né? Eu Uhum. fazia muito como técnico, dominava a parte construtiva, e ele era especialista, e é especialista em arquitetura hospitalar, Ricardo Werther. Então, juntou o Ricardo Werther e a Márcia Gonçalves e o Márcio Holanda, a gente fundou a MW3 Arquitetura Hospitalar. Então, assim, acredite você ou não, comecei com arquitetura hospitalar, né? Aham. E eu comecei ao mesmo tempo que eu entrei na faculdade de arquitetura, em 1992, né? Eu me associei com eles dois e consegui entrar na faculdade de arquitetura, porque eu estava trabalhando como técnico, né? Então, Uhum. eu comecei a minha faculdade de 92 a 2001 inteira, fazendo metade das disciplinas e trabalhando nesse meu escritório, já praticando como arquiteto, mas sem assinar, sem estar à frente Uhum. nos bastidores, trabalhando na edificação, né? A volumetria, a estética. Eu trabalhava o edifício e eles o layout hospitalar, que é muito específico, né? Uhum. E trabalhei, foram 8 anos de sociedade, até que quando eu comecei a pensar no meu trabalho de graduação, uns 2 anos antes, em 99, né, eu peguei em 2001, eu comecei a pensar no tema e meu orientador era o professor Marcondes Araújo, que já se aposentou lá da Federal, né, Uhum. era o professor que mais nos incentivava nesse caminho, né, porque me apresentou a permacultura, né, me apresentou Uhum. essa temática, né. Então, mergulhei nesse tema tão profundamente para meu trabalho de graduação e comecei a me desvincular do meu escritório no sentido de, assim, de questionar a mim mesmo, questionar o impacto do Uhum. meu espaço, questionar a estética e o custo daquela estética que a gente projetava para o edifício, porque a gente ouvia muita revista e se inspirava naquelas revistas que eu não sabia nem que material que era aquilo, e de repente eu estava Uhum. reproduzindo algo que não era meu, que era uma coisa para me encaixar no mercado que eu comecei a não acreditar mais. Então eu entrei em crise mesmo, Uhum. profunda crise. Então, assim, eu tipo, rompi, digamos, eu tive que sair do escritório no ano 2000, e aí meu trabalho de graduação era na Serra de Guaramiranga, era um projeto de sustentabilidade para um sítio de 13 hectares. Além das edificações, tinha todos os itens de permacultura envolvidos no projeto, né? Uhum. E aí eu fui morar na Serra, fui morar em Guaramiranga. Então, terminei, entreguei meu trabalho em 2001 e fiquei lá até 2005, morando, tentando implementar essas tecnologias, né? Já como carreira solo, Uhum. digamos assim, eu me formei, deixei meu escritório e fui agora implementar uma Uhum. carreira solo de bioarquiteto, digamos assim. E aí trabalhei, na verdade, para duas prefeituras de Pacuti e de Aratuba, em cima da serra, e conseguia implementar um pouco daquilo que eu acreditava, mas nessa área de conforto, buscar uma relação com o ambiente, conforto, mas difícil trabalhar materiais por essa razão que eu te falei, né? Uhum. Então, morei esses 5 anos e em 2005 os ventos me mandaram para longe. Então, fui para Santa Catarina em 2006, Uhum. né, final do ano. E em Santa Catarina, realmente, em Florianópolis, eu encontrei um mercado de pessoas conscientes, esses bioclientes, entende? Então, Uhum. assim, eu iniciei aqui no Ceará, mas percebi que o mercado, pelo menos o mercado que eu alcançava, não estava me comprando, não estava muito interessado naquilo que eu queria vender. Então, não adianta, né, Uhum. eu sobreviver nessa área. Então, fui para Florianópolis, passei 10 anos lá trabalhando, né, fundei o escritório Baixo Impacto Arquitetura lá,
né? De 2008 até 2016, eu fui sócio do escritório. Em 2016, os ventos me sopraram e me trouxeram de volta para o Ceará. E, para minha boa surpresa, eu cheguei aqui, fui fazer alguns cursos de construção com terra, algumas palestras, e eu fiquei admirado como o mercado estava sedento por aquilo que eu queria oferecer. Isso me fez ficar. Quando eu voltei, eu não sabia que eu ia voltar para ficar. Eu voltei para dar o tempo, sabia o que eu ia fazer da vida, né? E aí, mas assim, com o advento da internet, é interessante que naquela época até poderia ter clientes, mas a gente não tinha como se divulgar, entende? Não tinha como alcançar. As pessoas não tinham como me encontrar só no boca a boca, né? Então, hoje eu estou, assim, muito contente, assim, já voltei em 2016, passei um ano ainda aqui sem saber o que, né, se eu ia criar alguma coisa, criei em 2017 a Natural Arquitetura, então é Natural do Ceará, né, Natural Arquitetura. Eu também tenho muito orgulho disso, assim, me voltou aquele bairrismo, sabe, aquela besteira assim, do bairrismo. Agora eu vou fazer Ceará sustentável, vamos lá, galera, vamos fazer o Nordeste, né? Tá bom, o Sul sustentável, agora é o Ceará. Então, hoje eu tenho essa alegria de estar fazendo no Ceará, assim, no Nordeste, ou em qualquer lugar do país, né? Então, assim, eu aceito trabalhos, consigo realizar em qualquer lugar, porque eu vou lá realizar. Mas fico feliz de ter cliente aqui, de ter estudantes interessados, colegas interessados, além dos clientes, né? E estou com esse papel de incorporar mesmo, assim, né? Agora, depois de 20 anos do início, e sinto muito isso, assim, tenho uma experiência grande e eu me sinto um papel de compartilhar mesmo, sabe? E sou movido por demanda, eu fico muito feliz quando tem demanda para quer saber daquilo que eu fiz, entendeu? Aí eu gero conteúdo, compartilho mesmo. Tu acha assim, então, que as pessoas estão bem mais interessadas em conhecer essas técnicas, né? Eu fiquei, tipo, muito surpreso que eu tinha feito um post, assim, na minha página, que eu compartilhei e realmente teve muita repercussão, que era uma parede de taipa de pilão. Só que ela é feita de um método um pouco diferente, que ele usava areias de várias cores e criava um desenho, sabe? Era um escritório lá de Gana, eu acho. E muita gente compartilhou, assim, muita gente achou incrível. E eu acho, assim, que eu fazendo esse vídeo, justamente isso, porque é uma coisa que as pessoas estão pesquisando mais, que elas estão querendo aprender mais, sabe? Principalmente os estudantes, assim. Tu acha isso também, assim? Que as pessoas estão Não, pesquisando mais? eu não só acho, Pedro, eu tenho certeza, senhora, o nosso escritório, acho que talvez é legal falar agora assim, a gente trabalha com foco em arquitetura e construir, projetar e construir. Mas para viabilizar, como eu te falei, eu tive que me envolver com construção. Então eu comecei a produzir material. Então, eu tive que produzir o adobe, fazer, me envolver na obra, trazer madeira para que aquela minha especificação fosse viável, né? E desde que eu tinha um escritório particular de arquitetura, eu me impressionava muito com a quantidade de e-mails de estudantes do mundo inteiro, cara. Lá como Floripa é um lugar paradisíaco, a gente recebia estudantes da Europa, de vários lugares do mundo, que morar e estagiar. E só que eu sempre me incomodei com essa relação de estágio, porque quando você tem um escritório, no mercado, você tem que atender uma demanda, você quer um estagiário, digamos assim, acaba sendo uma mão de obra que não é tão especializada, porque a pessoa ainda não está formada, mas tem um baixo custo, mas ao mesmo tempo você quer a produção dela. Geralmente é uma produção gráfica, né? Não tanto desenvolvimento, dependendo do nível dela. Mas, assim, o que me incomodava é que eu sabia que o estagiário que estava ali para aprender. Mas como é que eu ia poder ensinar realmente algo e ao mesmo tempo estar pagando ele para trabalhar para mim? Eu precisava ter o retorno dele. Se eu estou pagando, ele tem que voltar para o conteúdo. Dessa matemática não batia. Então eu tirava um dia por semana para levar a turma para as obras. Então, acaba que era difícil manter pessoas porque a gente estava investindo mais do que recebendo, percebe? Então, eu comecei depois a organizar na cabeça, foi daí que surgiu o Prana, né? O Prana é um programa de aprendizagem, programa de aprendiz da Natural Arquitetura, né? Que é um programa de aprendizagem, e que eu organizei na minha metodologia de trabalho um conteúdo didático para ser repassado ao longo de um semestre, como se fosse uma disciplina de extensão, né? Então, exatamente percebendo essa demanda de estudantes, as pessoas estão muito interessadas, mas não encontram na faculdade, né? Muitas faculdades não abordam esse tema, e quando vão encontrar nas práticas de mercado, elas vão cair sempre naquelas experimentações de autoconstrução e tudo, e aí acontece uma multiplicação do tema que para mim, eu não curto, sabe? Porque eu acho que não tem profundidade técnica, né? Acaba ficando
muitas vezes só naquela vivência. A vivência é importante para sensibilizar, mas na hora que você vai praticar, tem que ter técnica, tem que ter qualidade técnica, né? Uhum. Principalmente se é estudante de arquitetura ou arquiteto. Então, eu comecei a me estruturar para que eu possa também compartilhar conteúdo. Então, hoje, eu Uhum. mantenho um grupo de estudantes que está sempre junto, assim. Claro que, dependendo do movimento de atividade que eu tenho de projeto de obra, às vezes eu não sobra muito tempo para poder dar atenção, né? Mas, assim, Uhum. eu sempre que tenho uma obra, eu convido os estudantes para participarem, visitarem a obra, Uhum. participarem de workshops, né? Os meus workshops são sempre dentro das minhas funções, ou de preferência dentro de alguma função que eu estou envolvido, uma produção Uhum. real. Eu não curto muito fazer para desmanchar, só para fazer Uhum. workshop, né? Então eu aproveito situações reais de obra que vão acontecer e chamo as pessoas para poder compartilhar aquele conteúdo, aquela vivência, né? Então é assim que eu compartilho o conteúdo e tenho, assim, percebido muitas pessoas interessadas. Fico muito feliz com isso Uhum. mesmo. E, além disso, me proponho a manter um contato para que, não só interessados em aprender, eles tenham segurança de praticar. Então, mais Uhum. do que ter uma legião de estudantes no escritório e eu ser aquela coisa que eu não consigo nem dar conta de todo mundo, eu prefiro ser um estimulador, ser aquele que, cara, vamos lá, Uhum. você consegue, vamos lá fazer, eu te apoio. Você tem um cliente, é recém-formado, pegue, vamos lá, se associa na Natural Arquitetura que eu te apoio. Desde o começo eu faço com que você ande com as suas próprias pernas, né? Para mim é muito Uhum. mais tranquilo, eu fico mais feliz do que estar com uma legião de pessoas coladas em mim. Mesmo porque eu também, nessa minha filosofia de vida, eu também preciso de liberdade, percebe? Uhum. Eu não me consigo ver mais no escritório engessado, que eu tenho que estar todos os dias saindo de casa. Então, assim, eu tenho home Uhum. office. Desde que eu voltei para o Ceará, eu só tenho funcionário de home office. E tenho, meus clientes Uhum. não precisam que eu tenha um escritório para ver. Eu tenho um portfólio para demonstrar. Eu vou encontrar com eles no lugar deles ou no Uhum. café. Hoje em dia a quarentena deu uma complicada no café, mas a gente se encontra virtualmente também, facilitou É. muito, né? Então, quem trabalha para mim, quem colabora comigo, também é tudo online. A gente, né, nosso material está online. Então, eu tenho me Uhum. envolvido muito com os estudantes e com arquitetos recém-formados ou jovens, né, profissionais que queiram entrar nisso, mais no sentido de apoiá-los para que eles executem com assessoria natural. Né? E eu tenho a minha própria clientela, que eu atendo diretamente, mas até mesmo naquele ponto de vista de baixo custo, né? Tem muita clientela que não tem como pagar, e a gente pode criar uma Uhum. situação de coletivo para que o coletivo consiga atender um cliente que não tem tanto dinheiro para investir, nem no projeto, digamos assim. Ou mesmo, hoje em dia, que está muito mais facilitado, a assistência técnica, né? A habitação de interesse social, que é o ATS, Uhum. né? Então, a gente tem essa abrangência, né? Mas assim, agora eu queria que você deixasse assim um convite aí para todo mundo que tá assistindo o vídeo para divulgar assim sobre esses canais que você disponibiliza esse conteúdo, falar também assim, se alguém quiser construir uma casa por esses métodos, por essa filosofia, Sim, se eu sim. deixei e dar sua divulgação, chamei o pessoal para conhecer, pode mandar Bacana. uma mensagem. No momento, né, eu ainda não construí uma página, digamos assim, né, um site, né, até comecei a construir e parei, assim, mas investi mais na divulgação no Instagram, né, Facebook e Instagram. Então, você vai Uhum. encontrar Natural Arquitetura no Instagram e também no Facebook, mas eu tenho até focado mais no Instagram, eu percebo que é onde eu tenho mais retorno, as pessoas têm interagido muito mais hoje em dia, né. Então, para quem quer conhecer mais ou contratar, através da página da Natural Arquitetura também tem uns contatos lá de WhatsApp, né, contato de e-mail, tá? E também o que acontece, nesse Insta da Natural, tem um repertório bem grande, diversificado de obras, assim, né, porque a pessoa às vezes vem com a imagem muito marcada, mas lá você vai ver que realmente quais são as possibilidades, né, de Uhum. construir. E o que eu coloco, que eu acho que é interessante, é isso, é que para aquelas pessoas que realmente têm interesse de ter uma construção sustentável, né, de reduzir o próprio impacto ambiental, mas não querem partir, digamos, para a construção, que não é para todo mundo, então, assim, que podem contar com uma empresa especializada nessa área, Uhum. bastante experiência, né, e se compromete a atender de uma forma muito personalizada, né, e levar aquela solução para onde a pessoa está, né, seja em Uhum. Fortaleza, região metropolitana, ou no estado, ou fora, ou no Nordeste, ou no Brasil, a gente tem conseguido atender. E também, sempre que possível, eu respondo as mensagens, né,
para os estudantes e colegas interessados, eu também estou sempre muito aberto a compartilhar conteúdo, sempre posso, né? Tem um palestra montadas que já dei em várias faculdades ali, então eu também tenho essa preocupação e essa atenção de que existe muito mais mercado querendo a bioarquitetura, Pedro, do que profissionais correspondendo. Parece uma contradição, mas isso é o que eu vivo na prática, tá entendendo? Então, eu sou aquele que estou investindo, não só em atender meu cliente, mas também, como eu quero ter uma vida de qualidade, eu não quero estar feito louco atendendo a todas as pessoas, eu prefiro estar dentro dela, eu prefiro compartilhar conteúdo para que os outros colegas também consigam atender clientes desse perfil e multiplicar a bioarquitetura. Então, essa é a minha filosofia de trabalho. Com certeza. Então, Márcio, assim, muito obrigado por ter participado do vídeo. Acho que tu falou de muitas coisas assim importantes e acho que o pessoal vai gostar muito de entender melhor isso. E eu acho que assim, divulgar realmente é muito importante. Eu acho que deve ter acontecido assim de ter tanta demanda assim que tu não tá conseguindo suprir, né? Porque também é algo que tu tem que estar muito envolvido, como tu fala, tu tem que estar lá na obra também. Então, eu queria te agradecer muito por ter aceitado esse convite assim, por eu estar participando do vídeo. Eu acho que vai agregar muito conteúdo e valor. Muito obrigado. E fica aí outros vídeos aí pro canal, se você quiser participar também. Eu fico à Vou chamar vontade. qualquer coisa aí. Também te agradeço o convite e fica à vontade a transformar em vídeo também, em cases, nossa, aí a gente pode pensar em algo desse tipo aí, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Eu queria até pedir se eu podia usar as imagens do que tem no teu portfólio para complementar a tua fala, assim, nas coisas Com que tiver. certeza, com Não tem problema nenhum, certeza. né? Fica à vontade, se quiser me mostrar. Tem muita coisa que eu também tenho aqui fora do portfólio exposto, né? Porque eu tenho muita documentação. E aí, se você quiser algo mais, você pode me falar e eu compartilho uma coisa mais específica para ti. E é muito bom esse tipo, essas fotos de documentação da construção, que eu acho que pra gente arquiteto talvez seja até mais importante assim do que a foto final, né? Mas assim, Sim. muito obrigado mesmo aí pela participação. Vou aqui para a gravação, peraí.